Na aula de hoje do professor Marcelo de Abreu César, o tema será práticas de alfabetização em contexto e letramento. Entre os tópicos abordados estão implicações no ensino de leitura, o que é aprendizagem, o papel do professor. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de alfabetização e letramento. Hoje discutiremos as práticas de alfabetização em contexto de letramento na escola. Apresentarei a vocês alguns slides falando sobre o objetivo da nossa aula e faremos uma breve retomada da aula anterior. Os objetivos da nossa aula de hoje são apresentar as principais práticas de alfabetização em contexto de letramento, discutir as práticas de leitura em contexto de letramento, contribuir para a prática pedagógica de todo professor alfabetizador, fazendo de seus alunos usuários competentes da leitura. Esses são alguns objetivos da nossa aula de hoje. Discutiremos as principais práticas de alfabetização em contexto de letramento. Quais são as práticas de alfabetização mais recorrentes na escola? Vamos dar ênfase também para o ensino de leitura. Como anda o ensino de leitura no Brasil? Faremos uma breve reflexão sobre o ensino de leitura nas nossas escolas e também faremos uma breve reflexão sobre o trabalho do professor. Como o professor pode estar atuando de forma produtiva na escola. Retomando a aula anterior, discutimos as mudanças conceituais e práticas, do associacionismo para o construtivismo. Lembrando que o associacionismo finca raízes no behaviorismo e o construtivismo com suas raízes no cognitivismo. A origem do termo letramento, como que surgiu o termo letramento? Discutimos que ele se originou do termo em inglês, literacy, Para letramento, aí juntamos letra mais mento. Letra do latim, litera. E mento, pessoal, de ação, Então, letramento, é uma ação sobre as práticas, os contextos letrados. E a atuação do professor, Como que esse professor atua? Planejando o ensino, com clareza, Aquele que tem clareza dos seus objetivos, aonde ele quer que o aluno dele chega. E ele está sempre preparando esse ensino, utilizando-se da onde? Da contextualidade. Atividades de análise e reflexão sobre a língua. Quais são as atividades que permitem o aluno, ou que permitem aos alunos, a fazer esta reflexão, a olhar para uma produção de texto e fazer uma análise. E quais são as produções de texto que permitem a revisão, a ortografia e a pontuação? Veja, discutimos na aula passada alguns tópicos muito importantes que dão uma base para que a gente possa discutir um pouco sobre a questão da leitura. A questão das mudanças conceituais. Vejam, pessoal, discutimos como caminhou o processo de alfabetização. Passamos da abordagem associacionista, que era aquela abordagem que concebia o aluno como o sujeito receptor, receptor do conhecimento, ou perceptivo. Ele percebia alguns estímulos e emitia algumas respostas diante dos estímulos que era apresentado para ele. Essa abordagem, ela perdurou por bastante tempo, e ela foi mais ou menos até 1980, com a revolução dos estudos da professora Emília Ferreiro sobre o construtivismo, que é uma abordagem
cognitiva, né? Cognitiva, ou seja, o indivíduo elabora o seu conhecimento nas estruturas mentais e se posiciona, né? Se posiciona nesse mundo social. Então veja, antes o sujeito era um sujeito perceptivo, percebia que tinha alguns estímulos que interagia com ele. De 80 para a atualidade, ele passou a ser aquele sujeito que age sobre o objeto de conhecimento. Um sujeito totalmente interativo, né? Interativo. E outra, além de ser interativo, de 1990 em diante, ele passa a ser também um sujeito que é mediado. Mediado por quem? Por um adulto, tá certo? Então, por isso, ele foi construindo conhecimentos. E com a ajuda desse adulto, pontuando, intervindo, ele vai avançando no seu aprendizado. Discutimos também uma questão muito interessante, que é a atuação deste professor. Vejam, esse professor é um professor atuante, ele atua o tempo todo junto ao aluno. E ele faz essas mediações. Ele é aquele que planeja, implementa e também ele direciona as dificuldades de aprendizagem. Ele faz aquele tipo balanço, né? Ele vai intervindo e vai verificando quem é que precisa de uma maior intervenção, qual é o aluno que avançou no seu aprendizado. Veja, ele acompanha a classe dele o tempo todo. E discutimos também quais são as práticas de alfabetização direcionadas ao ensino da língua. No caso, o texto, falamos do texto como uma ferramenta de ensino. O professor utiliza-se do texto para fazer o aluno analisar e refletir sobre a língua. E quais os conteúdos que possibilitam isso, né? O ensino da ortografia é um bom conteúdo que possibilita isso. A questão da pontuação, como trabalhar questões de pontuação num texto, por exemplo, uma pontuação coletiva, onde o professor está o tempo todo intervindo com a classe. Enfim, são alguns recursos que a língua oferece e que também favorece a alfabetização. E sobre o ensino de leitura, pessoal, como que anda o nosso ensino de leitura? Veja, a aquisição do repertório, quando eu digo repertório, eu estou falando de conhecimentos, de conteúdos, né? A aquisição do repertório de leitura nas séries iniciais ainda continua sendo um grande desafio. No Brasil, nós temos muita gente que ainda não sabe ler. Temos muitos alunos com muitas dificuldades na leitura. Veja, você tem alunos, por exemplo, que quando vai ler um texto, atropela nas palavras, não obedece sinais de pontuação, não obedecem coesão textual, e aí fica uma coisa meio esquisita quando você pede para um aluno ler um texto, que ele fica assim, leitura, ele não consegue compreender. Por quê? Porque não tem fluência. Veja, o ensino de leitura do Brasil está um grande problema, e cabe a nós, professores, vencer esse desafio. Mas como faremos isso? Vejam, pessoal, alguns indicadores, e são indicadores externos. Quando eu falo de indicadores externos de avaliação, eu estou me referindo às grandes avaliações, tanto de âmbito nacional, como é o caso do SAEB, e de âmbito, por exemplo, estadual. No caso aqui, eu estou usando a avaliação do Estado de São Paulo como referência, né? E cada estado tem a sua avaliação. Temos a avaliação do estado de Minas Gerais, que avalia os alunos. Temos também do estado do Paraná. Aqui, no caso, eu peguei o SARESP, que é uma avaliação do rendimento do estado de São Paulo. Uma avaliação de alunos do rendimento do estado de São Paulo. E o próprio PISA, que é uma avaliação de âmbito internacional. Todas estas avaliações apontam para o baixo desempenho dos alunos em leitura. O que será que acontece com os nossos alunos que não conseguem ter bom desempenho no ensino de leitura? Não consegue pegar um texto e ler e compreender o texto que leu. O que será que acontece? Será que é problema no ensino?
Será que é problema na própria leitura? Será que é um problema de contexto, das práticas de leitura que não são contextualizadas? O que será que acontece? Nas nossas aulas, a gente discutiu, por exemplo, essa questão da avaliação. Eu mostrei alguns dados para vocês que foram dados apresentados por Batista, que ele apresenta alguns dados onde os alunos se enquadram no nível muito crítico, no nível crítico de leitura, ou seja, muitos alunos não sabem ler, isso é um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, é uma avaliação que sinaliza coisas para nós que somos professores e sinaliza também para a escola, onde em que ponto eu, como professor, tenho que fazer para os meus alunos melhorarem no ensino de leitura. Esta é uma boa questão para a gente poder refletir. Alunos concluem o ensino fundamental, e olha pessoal, aqui eu só estou falando do ensino fundamental que vai até a 4ª série. Veja, a antiga 4ª série, que hoje é o 5º ano, sem atingir o nível avançado. Veja pessoal, nível avançado de proficiência em leitura. Portanto, há a necessidade de propostas para tornar o ensino de leitura mais eficiente. É muito comum hoje nas nossas escolas nos depararmos com alunos que chegam na 5ª série, que agora é o 6º ano, ou em séries mais avançadas com muita dificuldade na leitura. E umas até, olha, eu estou sendo até, pessoal, um pouco mais elegante, né? Até estou sendo muito elegante em dizer que esses alunos chegam com dificuldade, porque o que nós temos percebido é que tem alunos chegando na 5ª, na 6ª, na 7ª série, ou no 6º, no 7º, no 8º ano, como vocês queiram chamar, com muita dificuldade na leitura, com um aluno que realmente não está sabendo ler e escrever. Você pede para o menino ler um texto, o menino não consegue ler. Ou quando consegue ler ou decodificar, ele não consegue compreender. Isso é um grande problema. Então aí, nesse caso, pessoal, não há outra saída. O nosso ensino está ruim, o nosso ensino está deficitário, o nosso ensino não está dando conta de fazer com que essas crianças aprendam a ler e escrever com eficiência, né? E aí a gente tem que repensar o nosso ensino, as nossas práticas de alfabetização. Vejam, sobre o ensino de leitura é possível dizer, a despeito de passarem pelos bancos escolares, quem? Os nossos alunos, né? Por longo tempo. Por que por longo tempo? Porque eles estão na escola aí 7, 8, 9, 10 anos, né? Os alunos não conseguem apresentar o desempenho esperado, pessoal. E qual que é o desempenho esperado? A leitura com compreensão. Eu acabei de dizer isso. Os nossos alunos, eles passam um longo tempo na escola, né? Eles começam lá, por exemplo, desde a 1ª série, isso tirando a educação infantil, hein? Nem estou contando a educação infantil. Eles começam lá no 1º ano, vão indo, vão passando pelo ensino fundamental, chegam ao final do ensino fundamental, entram no ensino médio e ainda não conseguem ler com compreensão, porque ler é ler com compreensão. Eu não posso dizer que um aluno lê se ele só decodifica as palavras dentro da frase ou do texto. Ele tem que ler e tem que contar para mim o que ele leu, o que ele entendeu daquele texto. Senão não vale, não é leitura com compreensão. E olha, ler não é somente ler um texto, ele tem que ler outros tipos de textos, textos que estão circulando no meio social. Então, isso é muito importante para nós que somos professores, saber detectar isso. Até que ponto o meu aluno está lendo bem, até que ponto ele precisa de uma intervenção maior e até que ponto ele está avançando ou superando o seu aprendizado. E quais as implicações
no ensino de leitura? Veja, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tornar os alunos proficientes em leitura, seria este um desafio para nós, educadores? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Seria este um desafio para nós, professores, tornar esses alunos proficientes no ensino de leitura? É uma boa questão para a gente estar pensando. Vejam, o professor, como eu já havia dito e venho dizendo em todas as minhas aulas, ele é o profissional do ensino. Não tem outra pessoa a não ser o professor. Se ele é o profissional do ensino, pessoal, ele ensina, não tem jeito. Não dá para falar que o professor não ensina hoje, porque se a gente diz assim, o professor não ensina hoje, então para que precisa de professor? Se o professor tem que ensinar, veja, ele tem que ensinar, ele tem que facilitar esta aprendizagem do aluno. E na instituição escolar, o papel do professor é fundamental, ou seja, a aprendizagem do aluno, olha gente, isso é muito importante, é decorrência do ensino. Vejam, pessoal, quando eu digo assim, o meu aluno, e hoje a gente escuta muitos professores falando, olha, hoje eu estou ensinando, e o meu aluno não aprende. Eu não sei o que acontece, que o meu aluno não aprende. Gente, se o seu aluno não está aprendendo, é porque você não está ensinando. Não dá para falar assim, olha, eu estou ensinando, eu ensinei isso, eu ensinei matemática, eu ensinei português, eu ensinei história, meu aluno não sabe nada. Gente, o professor é o profissional do ensino. E a aprendizagem do aluno é decorrência do seu ensino. Se você tem um mau ensino, você não aprende mesmo. Então, olha, é muito importante a gente parar de usar alguns tipos de fala que a gente escuta no meio educacional e que são falas sem fundamentos. Você é o profissional do ensino, você tem que ensinar. A mesma coisa sou eu aqui. Se o meu ensino não der conta de fazer vocês aprenderem, eu não ensinei direito. Isso é muito grave e muito importante. Por isso que o tempo todo eu fico retomando com vocês. É lógico que vocês já estão num outro nível. Mas o tempo todo eu retomo, o tempo todo eu falo para vocês, olha, tem um quiz, tem atividades na plataforma, vou encaminhar atividades para a tutoria. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam o máximo que vocês puderem. E assim é os nossos alunos que estão na escola básica. Eles têm que aprender. Se o ensino não der conta do aprendizado desse menino, é porque o nosso ensino realmente está sendo falho e precisa ser repensado. E quais as práticas que acontecem na escola em relação à leitura? Olha, algumas práticas são importantes. Quais são elas? Leitura e interpretação. A leitura diária, essa leitura que o professor faz diariamente, os alunos fazem diariamente, são práticas importantíssimas no ensino de leitura. A leitura colaborativa, onde você começa lendo e depois cada um vai lendo um pouquinho, também ajuda bastante. A leitura feita pelo professor, olha, essa leitura feita pelo professor é a leitura em voz alta, né? Aquela onde o professor seleciona os textos da literatura e ele lê para toda a classe. Os alunos podem perceber, né, a riqueza que tem nesses textos bem escritos dos autores, né? As estratégias de leitura, o que é que o professor tem que fazer para os alunos poderem discutir um pouco aquele tema que está sendo trabalhado na aula, o que vem depois daquilo que o professor enfatizou, são algumas estratégias de leitura. E as próprias atividades de leitura. As atividades de leitura são todas essas atividades e mais algumas que o professor faz com que os alunos possam estar avançando no seu processo de aquisição da leitura. E organizá-las requer deste profissional, ou seja, deste professor, clareza e clareza das finalidades colocadas para o ensino. Veja. E também dos conhecimentos que precisam ser constituídos, adquiridos, né?
para serem alcançados. Vejam, pessoal, são práticas importantes que ajudam o aluno a adquirir proficiência, habilidade, né? Tem alguns autores que chamam destreza, ou seja, adquire habilidade. São atividades que o professor planeja, implementa e dirige. Quando ele vai dirigindo essas atividades, ele também vai intervindo, ele vai mostrando, apontando, ele vai usando de estratégias de leitura, né? Ele vai criando algumas atividades que são favorecedoras da aprendizagem. E concluindo, o que a gente pode dizer sobre o ensino de leitura? A leitura na escola tem como objetivo possibilitar a interação das crianças com os mais diversos tipos de textos em situações significativas e diferenciadas. Este é um trabalho de sistematização da leitura, que requer do professor a formação de leitores. Formar leitores é algo que exige condições favoráveis para a prática de leitura, que não se reduz apenas aos recursos materiais disponíveis, embora o uso que se faz dos livros e demais materiais impressos seja o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da prática e do gosto pela leitura. Não dá para falar de ensino de leitura sem planejar, sem implementar atividades que favoreçam a aprendizagem. Veja, o ensino de leitura tem que ser um ensino sistematizado. Eu tenho que elaborar e planejar práticas que vão sendo encadeadas, né? Que não é só fazer os meninos escolherem os livros, como eu já participei e assisti várias aulas onde o professor coloca os livros na lousa e deixa à disposição para os meninos lerem. Gente, isso não é ensinar a ler. Ensinar a ler é utilizar de atividades, de estratégias que favoreçam a aprendizagem das crianças. E olha, é muito interessante, porque quando você promove atividades favorecedoras dessas aprendizagens, as crianças começam a adquirir o gosto pela leitura. E olha, uma vez adquirido esse gosto, elas vão lendo e lendo e lendo e mergulhando no mundo letrado, neste mundo da cultura escrita, ok? Agora eu convido vocês a participarem do nosso primeiro quiz. A leitura com o objetivo de estudo do texto caracteriza-se pela alternativa A, análise e interpretação que ensejará a produção de texto. Alternativa B, seleção livre do que deseja ler, sem intervenção do professor. Alternativa C, busca de informação para atender a uma necessidade de conhecimento. Alternativa D, ocupação do tempo livre com uma atividade útil e produtiva. Parabéns para você que assinalou a letra B. É isso mesmo, para estudar um texto eu não preciso da intervenção do professor. Eu mesmo seleciono o material do qual eu quero ler e vou estudar. Então, na verdade, é a letra B. Parabéns para você. A dica de leitura de hoje é o livro Letramento e Alfabetização. Como é do conhecimento de todos que circulam pelos meios acadêmicos, o termo letramento é um neologismo, que foi apenas recentemente dicionarizado. Neste livro, o autor aborda questões para tentar definir e formalizar uma teoria do letramento que não esteja voltada apenas à aquisição da leitura e da escrita, mas que também tenha preocupações políticas e sociais de inclusão e justiça, principalmente através dos mecanismos educacionais. Neste segundo bloco, vamos discutir um pouco a questão da aprendizagem na escola
E quais os tipos de texto que o professor pode estar utilizando na sua prática pedagógica? O que é aprendizagem? Veja, nós discutimos vários conceitos, mas não falamos especificamente da aprendizagem. E o que seria aprendizagem? Fazer o aluno aprender, ou aprendizagem, é modificar a ação do aluno, do aprendiz. Ou seja, aprendizagem é modificação na ação do aprendiz. E como você modifica? Vejam, pessoal, o professor tem que ter competência para poder analisar isso e perceber o que o aluno faz que ele não fazia antes. Veja, ele está fazendo algo hoje que antes ele não fazia. Então, se isso ocorre, ele adquire repertório, ele adquire conhecimento. Então, um aluno que não sabe ler antes e passa a ler algumas palavras, ele adquiriu um repertório, ele adquiriu um conteúdo. Ele também pode não fazer mais o que fazia antes. Então, veja, se ele não faz determinadas coisas do que ele não fazia antes, ele eliminou um determinado repertório. Então, por exemplo, se ele lia antes silabadamente, bo, lá, e ele passa a ler bola, ele eliminou um repertório, que era um repertório silabado, para um repertório alfabético. E ele faz de modo diferente o que fazia. Olha que interessante, ele não passa mais a fazer aquilo da mesma forma como ele fazia antes. Ele faz agora de modo diferente. Então, ele adquire habilidade. Olha, se nós, professores, conseguirmos perceber isso, é um ganho na prática pedagógica. Veja, eu estou ensinando algo para o meu aluno. E o meu aluno, ele pode não fazer o que ele fazia antes. Então, se ele não faz o que ele fazia antes, ele adquire um repertório. Se ele faz de forma diferente do que ele fez, ele adquiriu habilidade. Então, olha, quando ele está lendo, se ele não lia nada antes e passa a ler, ele adquiriu um repertório de leitura. E se ele está lendo e está lendo bem, lendo com fluência, com destreza, com habilidade, ele adquiriu habilidade nesta leitura. Você pode dar qualquer texto para ele que ele vai ler. Veja, então é muito importante a gente verificar isso. Quais são os repertórios que o aluno adquiriu? Quais repertórios ele eliminou, né? Ou seja, ele tinha um repertório antes primitivo e adquiriu um outro repertório, um repertório mais ampliado. E quais aqueles repertórios adquiridos que ele está adquirindo e adquirindo cada vez mais, ou seja, tendo habilidade neste repertório, avançando no seu processo de aprendizagem. Então, aprender é isso, é substituir algo, pôr no lugar algo do qual você não tinha antes e você começa a adquirir, a substituir. Então, você adquire repertório. Quando eu falo repertório, estou falando em conteúdos. A leitura é um conteúdo. E o que é ensinar? Veja, ensinar, pessoal, nada mais é do que desenvolver atividades relativas a aspectos de áreas de conhecimento. Então, vejam, o professor que promove atividades de matemática, ele ensina matemática. De língua portuguesa, ele ensina língua portuguesa e assim por diante. De modo que o aprendiz, quando eu digo aprendiz, eu estou me referindo ao aluno, substitua, olha, isso é uma coisa muito importante, o seu repertório prévio pelo repertório estabelecido como meta pelo professor. Não é qualquer repertório que ele vai adquirir. Veja, por isso que existe o professor em sala de aula. O professor estabelece qual é o repertório que ele quer que o aluno dele atinja. Por exemplo, se eu estou ensinando fração, é porque eu quero que o meu aluno aprenda fração. Veja, eu não quero que ele aprenda, por exemplo, raiz quadrada, se eu não estou ensinando raiz quadrada. Qual é o repertório estabelecido? Não é fração? É este o repertório naquele momento que o aluno precisa. Então, o professor estabelece esses
repertórios. O aluno tem um repertório prévio, que geralmente é um repertório que ele já conhece, que ele está familiarizado, e depois ele adquire um repertório maior. Ou seja, houve ensino? Houve. Por quê? Porque o professor repertoriou esse aluno com atividades favorecedoras da aprendizagem. Então, ensinar é isso. Ensinar é promover atividades que favoreçam a aprendizagem do aluno. E ler, como a gente está falando em leitura, ler não é uma habilidade simples. E por quê? Por que ler não é uma habilidade simples? Vejam, quando eu estava ensinando língua portuguesa, eu até comentei um pouco sobre isso. Não tem como a gente falar de leitura, né, ensinando língua portuguesa. Nós temos que estar falando o tempo todo. Então, veja, há diferentes objetivos de leitura. Por que você lê? Você lê para distração, para obter informações genéricas, você lê para obter informações detalhadas de um texto, por exemplo. Você lê para aprender como fazer algo, a questão das instruções, das receitas, dos manuais. Então você lê o tempo todo para fazer algo. Para aprender também sobre algo. E também há diferentes finalidades do texto, gente. Veja, eu tenho textos que são diretivos, são os manuais, os folhetos explicativos. Eu também tenho textos informativos, jornal, livro didático, artigo científico. Olha quantos tipos de textos eu tenho. E também tenho os textos que são expressivos, né? A poesia é um desses textos, o romance, tantos outros. Veja, eu também tenho diferentes tipos de textos que eu estou trabalhando lá. Lá eu tinha diferentes finalidades, aqui eu tenho diferentes tipos de texto. Por exemplo, o texto em quadrinhos é um tipo de texto. A poesia é um outro tipo de texto que tem uma outra linguagem. Os textos científicos, que são os textos acadêmicos, têm uma outra linguagem ainda. As crônicas e assim por diante. E eu também tenho as diferentes linguagens. Eu tenho uma linguagem que é só descritiva. Então, quando eu pego um gráfico e quero analisá-lo, eu vou ter uma linguagem que é descritiva. Eu estou descrevendo os meus dados. A metafórica, também tenho a linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia, a linguagem técnica, que geralmente é a linguagem dos textos acadêmicos. Por exemplo, este tipo de linguagem que eu estou tendo com vocês é uma linguagem técnica, é uma linguagem direcionada para pedagogos. Não é uma linguagem direcionada ao público de engenharia ou ao público de medicina. Talvez eles não entendam qual é o meu objetivo da minha aula e aonde eu quero chegar com esse meu conteúdo. Mas vocês estão entendendo. Por quê? Porque nós estamos numa comunidade que é uma comunidade acadêmica. Acadêmica, que comunidade é essa? A comunidade da educação. Então vocês estão entendendo a minha linguagem, que é uma linguagem puramente técnica, uma linguagem destinada para pedagogos, para professores. E há diferentes conteúdos, gente, vejam, dos mais próximos aos mais afastados da vida cotidiana. Na escola, a gente tem a impressão de que todo mundo vai aprender igual, do mesmo jeito, que todo mundo tem aquele mesmo conhecimento de mundo. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma sala de aula, o professor apresenta um determinado tipo de conteúdo sem antes fazer um levantamento dos conhecimentos prévios desses alunos. Veja, cada um tem um conhecimento, cada um tem um repertório prévio. Eu tenho que saber qual é o repertório da minha classe para que eu possa encaminhar atividades que favoreçam a aprendizagem dos meus alunos. E tem conteúdos dos mais próximos aos mais afastados da vida cotidiana. Tem conteúdos, por exemplo, que nós mesmos, que somos professores, não temos conhecimento. Por exemplo, os conhecimentos de física quântica. Eu não tenho conhecimento de física quântica. Não posso discutir com um profissional da área sobre física quântica porque me falta repertório. Veja, quantos conhecimentos ainda tem afastados da vida cotidiana da gente, do qual a gente tem que interagir e aprender.
Imagine o nosso aluno, né? Então, isso é muito interessante a gente saber. Tem conteúdos que favorecem a aprendizagem, por quê? Porque eles estão lá, próximos. O aluno consegue materializar, concretizar, por isso que facilita a aprendizagem. Há diferentes níveis de compreensão. Vejam, localização de argumentos, que são as declarações no texto. Repetição dos argumentos, também estou falando de declarações do texto. O texto está me declarando algo, certo? Identificação de posicionamentos semelhantes, identificação de posicionamentos divergentes, utilização de argumentos, que são aquelas declarações na vida pessoal ou social. Quer dizer, tem uma série de níveis de compreensão do texto e não é fácil. E ler não é uma habilidade simples, pessoal. Por quê? Vejam, porque depende de uma interação entre diferentes variáveis. É uma habilidade cuja aprendizagem, pessoal, dificilmente se dá informalmente. Se eu não for na escola para aprender a ler, eu não consigo aprender a ler. É uma habilidade que, na história da humanidade, desenvolveu-se tardiamente. Ler realmente não é uma habilidade fácil. Por quê? Porque depende de inúmeras variações. Eu interajo com o texto, eu estou interagindo com o texto, mas eu não estou interagindo só com o texto. Eu estou interagindo com diferentes linguagens, com aspectos do texto que me favorecem ou não a ler. Vejam, eu estou interagindo com artefatos gráficos, eu vou dizer assim, sinais de pontuação, aspectos de coesão, questão ortográfica, o próprio contexto do texto, quer dizer, é uma série de variáveis que estão em jogo e que podem facilitar ou não a minha leitura. E leitura, pessoal, veja, leitura, o que é leitura? Leitura é decodificação, né? Estou decodificando alguma coisa, símbolos, códigos linguísticos, e essa decodificação é gráfico, ou seja, está impresso, e é fonológica. Por quê? Porque eu tenho que falar, eu tenho que olhar para um papel onde está um monte de símbolo e tenho que falar. E não adianta só falar pausadamente, devagar ou de qualquer jeito. E tem um ritmo para isso. Além de ter um ritmo, eu tenho que, nesse processo todo, compreender aquilo que eu estou lendo. Então, ler, pessoal, ler é ser ouvinte de um texto. E para ser ouvinte, eu preciso ser um falante, porque eu estou escrevendo, eu sou um autor, e leitor, eu preciso ser ouvinte do próprio texto. E aí, pessoal, vejam, para ouvir, este autor ou o leitor deve apresentar habilidade na decodificação das palavras e de elementos de coesão de um texto, artigos, preposições, advérbios, enfim. Ter conhecimentos prévios, olha que interessante, relacionados ao texto. Se ler é interação entre o leitor e o texto, o mesmo que o texto tenha uma dada finalidade, um dado conteúdo, o leitor poderá ou não compreendê-lo. E a história de vida desse indivíduo interferirá em sua compreensão, pois ele poderá ou não ter tido acesso anterior a algo relacionado ao texto. Tudo isso tem uma implicação. Quais são as implicações para nós que estamos na escola, ou seja, as implicações educacionais? Decodificar com habilidade, vejam, palavras e elementos de coesão. Identificar finalidades do texto, observação de títulos, cabeçalho, etc. Identificar finalidades da leitura pessoal, vejam, visão global, busca de informação específica. Identificar elementos não verbais, vejam, pessoal, figuras, gráficos, tabelas, símbolos, palavras em negritos ou inclinadas e etc. Preparar a leitura com discussão prévia. Ó, isso é muito importante, hein?
de conteúdo, informação sobre o autor, sobre o assunto e etc. e tal. Vejam, pessoal, quantas implicações tem no ensino de leitura. Vejam, ler realmente não é muito fácil. E nossas atividades têm que promover isso, promover que o aluno possa interagir com esses diferentes tipos de texto, com essas diferentes linguagens. Ser capaz de ler não só textos impressos, mas também ler tabelas, ler outros tipos de textos, ler gráficos, enfim. Uma boa prática de leitura, uma prática de leitura eficaz, é aquela que promove a maior quantidade possível de aprendizagem nas nossas crianças. Ou seja, nossas crianças têm que ser capazes de ler qualquer texto. Todos os tipos de linguagem, todos os tipos de texto. Ok? Eu convido a vocês a participarem do nosso segundo quiz. A prática de leitura e interpretação de textos fundamenta-se na concepção de que ler é, alternativa A, decifrar o texto e apropriar-se do sentido de algumas palavras. Alternativa B, decodificar palavra por palavra para, ao final, aprender o significado. Alternativa C, produzir sentido pela interação do leitor ativo com o texto. Alternativa D, decodificar sinais gráficos e atribuir a eles significados, quando possível. Parabéns para você que assinalou a letra C. É isso mesmo, vejam, o leitor ele é ativo o tempo todo e ele produz interação com esse texto. E não é qualquer interação, é interação de sentido, produzir sentido na interação com o texto. Parabéns para você. Nesse terceiro bloco, vamos falar um pouco do papel do professor. O papel deste profissional do ensino. É muito importante o papel deste profissional do ensino, que é o professor. E qual é o impacto quando ele atua na aprendizagem do aluno? O papel do professor, vejam. O papel do professor, ele é um papel de mediador. Mediador entre quem? Entre o aluno e o objeto do conhecimento, que no nosso caso aqui, estamos falando de leitura. Vejam, o professor, se ele media entre o aluno e o objeto de conhecimento, ele ensina. E se ele ensina, veja pessoal, ele facilita a aprendizagem desse aluno. Como? Como que ele faz isso? Ele cria condições, olha que interessante, para que o aluno possa desenvolver sua competência leitora e discursiva. Se ele cria condições, ele tematiza aspectos prioritários em função das necessidades dos alunos. Veja, não é qualquer aspecto. São aspectos que vão ao encontro das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem. Veja, se tudo isso está acontecendo, eu vou dizer a vocês que a aprendizagem do aluno é decorrência do ensino do professor. Como é importante o papel deste profissional que está na sala de aula e está o tempo todo interagindo com o nosso aluno. Ele facilita a aprendizagem desse aluno, ele é mediador, ele facilita a aprendizagem desse aluno e ele cria condições para isso. Eu sempre converso com os professores e quando eles falam para mim assim, eu estou ensinando isso, mas você criou condições para isso? Quais as atividades que você planejou para que o seu aluno possa te dar determinadas respostas? Isso é muito importante. Como é que você quer
que seu aluno escreva se você não cria oportunidades para que ele possa escrever? Como que você quer que ele leia e tenha leitura, por exemplo, fluente, se você não cria atividades ou condições para que seu aluno participe de práticas de leitura? É muito importante isso, essas condições. Quando o professor cria condições, ele com certeza contribui para o aprendizado desse aluno. E aí veja como ele cria essas condições e como ele faz tudo isso acontecer. Muitas vezes é através da intervenção pedagógica. Veja, a intervenção pedagógica ela é muito importante, porque veja, para você intervir, você precisa planejar e também encaminhar determinadas atividades. E isso você só faz quando você consegue isso aqui, gente, ó, organização dos alunos ou os agrupamentos de alunos, quem com quem, e não é qualquer agrupamento, são agrupamentos que sejam produtivos. Então, no caso, por exemplo, de um trabalho de escrita, só um parênteses aqui, vejam, eu tenho um menino que não sabe escrever direito. E tenho, por exemplo, um outro menininho que escreve. Então, numa atividade de escrita em dupla, por exemplo, o que precisa escrever é esse menino aqui, ó. Então, eu posso encaminhar uma atividade em dupla, onde os dois possam estar interagindo, onde esse menino que sabe escrever muito bem, possa ditar para esse que queira escrever, ou que precisa escrever. Então, uma atividade em dupla é isso, uma atividade onde tem um aluno que não sabe escrever, e uma outra que sabe escrever. E aí, vejam, esse menino pode estar repertoriando este aqui, quer dizer, um aprende com o outro. E eu não tenho só atividades em duplas, eu tenho atividades em duplas, em grupos, e eu também preciso, como professor, organizar essas atividades. Aonde? Numa rotina semanal. Numa rotina semanal de trabalho, óbvio. E também preciso intervir pontualmente antes, veja, antes, durante e após as atividades. Vejam, pessoal, esse é um trabalho muito importante que o professor tem que estar privilegiando no seu planejamento pedagógico. Quais são as atividades que ele precisa desenvolver em parceria, por exemplo, em parcerias de aluno? Quais são as atividades em grupos? Então, veja, numa atividade de escrita em grupo, numa escrita coletiva, por exemplo, num grupo de 4 alunos, quem é o aluno que vai escrever? Quem é o aluno que vai editar esse texto? Quem é o aluno que vai verificar a ortografia? Quem é o aluno que vai verificar a pontuação? Num caso de leitura, por exemplo, como nós estamos falando, numa leitura em dupla, quem lê para quem? Quem vai comentar a leitura do outro? Então, por exemplo, o conto e o reconto são atividades de leitura, onde o professor pode estar colocando 2 alunos para lerem juntos e um está fazendo o conto e o reconto para o outro. Quer dizer, são atividades que o professor cria, ele vai criando atividades, vai criando condições. É lógico que essas atividades têm que estar organizadas numa rotina. Então, segunda-feira, por exemplo, o que vai acontecer na segunda-feira? Quais são as atividades de terça? Quais são as atividades de quarta? E assim por diante. E olha, o professor, ele intervém o tempo todo. Esse negócio de promover práticas de leitura, onde cada um pega seu texto e lê e não tem nenhuma consigna, ou seja, nenhuma comanda pelo professor, não é ensino de leitura. Né? Então, qual é o ensino de leitura? É aquele onde o professor está intervindo o tempo todo, encaminha a atividade, dá instruções antes, durante a atividade, após a atividade. E dar instruções é dar feedback ao aluno. Olha, vocês vão fazer isso, eu vou acompanhando vocês, depois eu quero assim. Quer dizer, o professor vai dando essas instruções, vai dando esses feedbacks. Então, é muito importante essa intervenção. Por isso que a gente diz que ele é mediador. Mediador da aprendizagem entre o aluno
e o objeto de conhecimento. E aí, vejam, quais as atividades de leitura? Se a gente está falando de leitura, é lógico que a gente tem atividades de leitura. Temos atividades de leitura que são sequenciadas, ou seja, são aquelas situações didáticas e adequadas para promover o gosto pela leitura e privilegiadas para desenvolver o comportamento do leitor. Ou seja, atitudes e procedimentos que os leitores assíduos desenvolvam a partir da prática de leitura. Formação de critérios para selecionar o material a ser lido, por exemplo, né? Constituição de padrões de gosto pessoal, quer dizer, tem alunos que gostam mais de romance, outros de policial e assim por diante. Rastreamento das obras, quem escreveu o quê, quais são os escritores preferidos, mas vejam, atividades de leitura. Nós estamos falando de atividades sequenciadas, que têm uma sequência, tá certo? Atividades permanentes de leitura. É permanente por quê? Porque elas ocorrem sempre, né? Elas são propostas com regularidade. Toda hora elas estão ocorrendo, né, pessoal? Então, veja, aí eu deixei alguns exemplos para vocês poderem estar lendo. E outra, esses exemplos também tem lá na nossa apostila, tá certo? E olha, quais são um outro tipo de leitura, por exemplo? Uma outra atividade é a leitura feita pelo professor. Vejam, tem atividades que o próprio professor promove. A leitura em voz alta é uma dessas atividades. Ela também pode ser uma atividade permanente, contanto que o professor promova a aprendizagem. Tecnologia no ensino de leitura. Eu vou apresentar a vocês uma tecnologia no ensino de leitura. Existem outras tecnologias, outros softwares usados no ensino de leitura. Eu trabalhei com este na minha dissertação de mestrado e também trabalhei com este software nos fundamentos teóricos da língua portuguesa, numa disciplina que eu ministrei. Mas eu gosto sempre de estar utilizando e mostrando porque ele é um software que deu resultado. Então, nada mais justo do que compartilhar isso com vocês. E o ensino de leitura também pode ser repertoriado como através de um software como esse, mas como uma ferramenta no ensino de leitura. Vejam, então, o software Mestre, que é um software educativo utilizado no ensino de leitura, e ele trabalha com alguns elementos, veja, com combinações entre os elementos. Som, imagem, que no caso a figura, e o texto. Então, o primeiro passo, lógico, que esse software vai trabalhar é o ensino de palavras. E aí, vejam, esta é uma tela inicial, né? Só rapidamente explicando para vocês, apresentando. Aqui é onde o professor planeja as atividades, o relatório impresso que sai quando o aluno faz as atividades, aonde tem o som, as imagens do software e aonde o menininho vai fazer a atividade, o nosso aluninho, veja. E aí tem diversas atividades planejadas que o professor planeja, ele clica aqui no bonequinho e aí põe o nome dele aqui e começa a fazer uma atividade. Então, só para ilustrar, eu tenho aqui um exemplo de ensino de uma atividade onde você tem a figura e o menininho tem que fazer a leitura desta figura. Diante desta figura, ele vai clicar na palavrinha que corresponde. Então, figura peixe, palavra impressa peixe. Quando ele escuta, por exemplo, o software falando, por exemplo, o software fala para ele assim, escolha uma palavra, pato, aí ele vem aqui, ó, e clica na palavra pato. Ele está fazendo essa leitura. Neste caso, é uma leitura receptiva, porque o software está falando com ele. Escolha uma palavra. Aí o software fala, pato, aí ele vai e clica na palavra pato.
esta é um tipo de leitura que é receptiva. Por que é receptiva? Porque o software está falando com este menino, com este aluno, e este aluno está clicando, fazendo a leitura e escolhendo uma dessas palavras. Por isso que é uma leitura receptiva. Só reforçando então, pessoal, vejam, como eu estou trabalhando com palavra ditada e palavra impressa, veja, aqui estão as palavras impressas, certo? No quadradinho em branco é a palavra ditada, então o software está falando com o aluninho, veja, escolha a palavra, aí ele fala com o aluninho, vela, aí o menininho vem e clica na palavra vela, é som, tá bom, pessoal? Só para estar reforçando. E ao mesmo tempo que o menininho vai fazendo as tarefas, o software vai dando esse feedback para esse aluno. Muito bem, perfeito, quando ele acerta, aí a cesta cai aqui, ó. Bem aqui, né? Quando ele cai do skate, o menininho cai do skate, o software fala, ah, que pena, você errou, ah, que dó, você errou. Veja, uma tecnologia no ensino de leitura, ela é muito importante. E é importante por quê? Porque o software educativo, no caso do mestre, é um recurso tecnológico auxiliar na prática pedagógica e no ensino e aperfeiçoamento inicial da leitura. É eficiente por quê? Porque permite que o aluno adquira repertório. Olha aqui, pessoal, necessário em seu próprio ritmo. Cada um vai fazendo no seu ritmo próprio. Cada passo adquirido é de forma consistente e torna-se alicerce para a aquisição de novos repertórios, facilitando o quê? A atuação do professor. Retomando a questão, pessoal, lembra daquela questão do início da nossa aula? Vejam, tornar os alunos proficientes em leitura, seria este um desafio para nós educadores? Sim, claro, né, pessoal? Só que um desafio que pode ser vencido por quem? Por nós, profissionais do ensino, ok? Eu convido a vocês a participarem do nosso último quiz. Uma tecnologia como o software mestre pode substituir a atuação do professor? Alternativa A, sim. É um recurso infalível no ensino de leitura e escrita. Alternativa B, não. Só o professor é capaz de ensinar. Alternativa C, sim. Planejar atividades independente da ação do professor. Alternativa D, não. É somente um recurso facilitador na aprendizagem do repertório de leitura e escrita. Pessoal, essa estava muito fácil. É lógico que é a letra D. O software é um recurso, ele nunca vai substituir a atuação do professor. Parabéns para você que assinalou a letra D. Parabéns. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma. Quero lembrar a vocês que a apostila que vocês têm é um bom recurso que retoma tudo o que foi discutido nas nossas aulas. Leiam a apostila, marquem suas dúvidas e não deixem de discutir comigo na plataforma, ok? Na próxima aula discutiremos as práticas de alfabetização em contexto de letramento. A gente se encontra lá. Até a próxima.